Pessoal, até aqui, vocês querem fazer algum comentário? Ou já posso passar para a análise que Miramês faz sobre a questão 82? O pessoal tá voltando aí. Márcia, minha querida, um beijo. Beraldo, Bianca, João. Isso aí. Vamos lá. Pessoal, então, após a gente ter lido a pergunta, a resposta e o comentário que Kardec faz sobre a questão 82, vamos ver o que Miramês vai contribuir para a gente entender, principalmente o ponto onde os espíritos falam sobre a matéria quintessenciada, que para mim gerou um pouquinho de dúvida, mas eu acho que o Miramês utilizou aqui uma imagem muito bacana que vai ajudar a gente a compreender melhor. Tá bom? Então vamos lá. A maioria já voltou aí, né? Aos poucos as pessoas vão voltando. Gi, Tânia, Conceição, Iracema. Vamos lá. Pessoal, então olha lá. Lá na coleção Filosofia Espírita, no capítulo 31, página 238, para quem tiver o livro aí na mão, né? Capítulo 31 se chama Os Espíritos São Imateriais? É uma pergunta, né? Olha só, então, o ponto que Miramês vai ajudar a gente a compreender. Olha só. Lá no terceiro parágrafo, Miramês já vai se direcionar mesmo à resposta dos espíritos. O espírito não tem forma definida. Se podemos comparar, mesmo sendo com pálidas imagens, vamos dizer que ele é qual a água ou o vento, que toma a forma da vasilha ou do ambiente em que é colocado. No caso do espírito superior, ele pode tomar a forma que desejar, e o seu comando é a mente. Quanto às particularidades, ainda é cedo para podermos conversar e entender. Por isso é que podemos chamar o espírito de ser incorpóreo, né? Que é então o termo utilizado pelos espíritos e não imaterial. Lá na resposta eles acreditam que então que imaterial não é um termo adequado, mas incorpóreo sim. E aí Miramês reforça esse ponto, né? Por isso é que podemos chamar o espírito de ser incorpóreo, por não ter precisamente um corpo, como se entende as formas. A linguagem humana é fraca para se conversar sobre os assuntos do espírito, mas toda tentativa é válida. Né, pessoal? Então todo interesse, toda tentativa de se entender, ela já está contando para a gente, né? E aí então Miramês vai entrar então na imagem que eu falei para vocês, onde ele vai tentar explicar para nós. Então é um momento que a gente pode até refletir juntos aqui. Ele vai ajudar a gente a entender então o termo que foi utilizado na resposta, que é a matéria quintessenciada. Então olha só, Miramês vai dizer o seguinte: recorremos sempre a imagens para melhor sermos entendidos, mesmo as mais simples. Então olha só o exemplo que ele vai utilizar. Pessoal, muita atenção. Vejamos a massa de trigo para o preparo do pão, no processo de fermentação. Então olha só, imagine vocês a massa de trigo para o preparo do pão durante o processo de fermentação. Assim é a matéria quintessenciada nas mãos do Criador. Quer dizer, a matéria está ali, né? Ela sai das mãos do Criador. Antes era um todo. Depois, o próprio tempo a separou em individualidades que Deus achou conveniente. Conveniente. Qual a massa que se transmuta em pães. Individualizada, porém carregando a mesma essência de vida e ao forno quente, no sentido de tomar uma feição de alimento saudável.
Assim é o espírito individualizado. Vai ao calor das bênçãos do Pai Celestial para que a razão se expanda no tempo e no espaço, garantindo a sua personalidade, que caminha para novas conquistas, conscientizando-se de tudo e sentindo a necessidade de libertação, conquistando a si mesmo e assistindo no palco da consciência ao desabrochar dos valores inerentes à sua própria vida. Pessoal, vocês conseguiram captar aqui a imagem que Miramês traz para nós, então, do que seria essa matéria quintessenciada? Voltando lá ao Livro dos Espíritos, só para a gente se lembrar o contexto aqui, Kardec pergunta: é correto dizer que os espíritos são imateriais? E aí, então, os espíritos respondem: imaterial não é a palavra adequada. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, por ser uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Trata-se de uma matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós. Então, o que é essa matéria quintessenciada? Vamos voltar ao exemplo aqui. A massa de trigo para o preparo do pão. Então, imagine a massa de trigo, pessoal, no processo ali de fermentação. Assim é a matéria quintessenciada nas mãos do Criador. Assim, antes era um todo, quer dizer, era um todo. Depois, o próprio tempo a separou em individualidades. Imagine Deus como sendo esse padeiro, né, pessoal? Da mão dele, então vai sair aquela massa que está pronta para a fermentação. E aí, num devido tempo, o próprio tempo a separou em individualidades que Deus achou conveniente, que é quando o padeiro pega aquela massa e vai dividindo ela em unidades, quer dizer, vai dividindo ela em cada pão que vai passar pelo o processo do forno. Então ali já vai sendo dividido as individualidades que Deus achou conveniente. Qual a massa que se transmuta em pães? Então já é os pães ali separadinhos dentro daquela forma que vai para o forno. Então olha a imagem. Qual a massa que se transmuta em pães individualizada. Porém, ela está individualizada ali, pessoal, o pão, né? Está individualizado ali, mas carrega a mesma essência de vida e da vida maior que é Deus, né? A massa fermentada, destacada em pedaços, vai ao forno quente, no sentido de tomar uma afeição de alimento. Assim é o espírito individualizado, ele vai ao calor das bênçãos do Pai para que a razão se expanda no tempo e no espaço, garantindo a sua personalidade que caminha para novas conquistas. Então olha só, então a gente vai entender essa matéria como essa matéria quintessenciada que fala na resposta, que a gente não consegue fazer nenhuma comparação, os espíritos mesmo já nos alertam, né? Não há uma analogia, não há como a gente usar um sinônimo, mas é essa imagem aqui da massa de trigo que vai ser separada, que vai ser individualizada em pães e vai ser colocada no forno para ela se tornar um alimento, é uma imagem que ajuda a gente a entender, então. Essa matéria quintessenciada é a origem, né? É dela que vai, então, surgir as individualidades que nós entendemos como espírito. Eu acho que essa imagem facilita para a gente entender. Talvez a gente não vai entender de primeira, tá, pessoal? Mas leiam esse texto, principalmente esse texto, que está lá no site o livro dos espíritos comentado.com. Cliquem na questão 82 e leiam o texto inteiro. Que aí vocês vão retomar esse trechinho que a gente está conversando aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil ainda para vocês compreenderem como Miramês tenta explicar para a gente essa parte da matéria quintessenciada, então. E aí Miramês vai finalizar então a questão 82, pessoal, dizendo o seguinte:
Os espíritos são imateriais pelo estado de matéria que se conhece, né? Que é o que a gente conhece enquanto matéria. No entanto, tudo que existe nasceu da mesma fonte divina, e desse nascimento até o espírito ocorreram diversas transmutações de todas as ordens, para que a luz maior irradiasse no centro da vida e a harmonia se fizesse no seio da luz, obedecendo à vontade do Criador, como sendo um sol inteligente, filho de um sol maior. Então esse ponto aqui também ele vai retomar esse por que utilizou-se esse termo imaterial, né? Mas que no fundo a gente sabe então que tudo que existe nasceu da mesma fonte, desde o nascimento até chegar ao espírito. Então ocorreram diversas transmutações. Então a partir daí a luz, né, do Pai, do Criador, ela vai se irradiando ao centro da vida, e a harmonia vai então se fazer presente. Esse ponto aqui, pessoal, em um primeiro momento ele pode parecer um pouquinho como que eu posso dizer, um pouco assim, não muito claro, mas esse exemplo aqui eu acho que ajuda bastante a gente a compreender. Nós vamos chegar ainda, né, quem sabe daqui algumas encarnações, algumas vivências aí, nós vamos entender um pouquinho melhor esse processo, mas só da gente saber que a gente saiu então, nós somos essa matéria quintessenciada que saiu então das mãos de Deus e passou pelos processos necessários, pelo tempo, e de acordo com o comando dele nós nos tornamos individuais. Nós temos então a possibilidade de caminhar, de avançar, de utilizar o nosso livre-arbítrio. Então também durante todo esse processo a gente vai entender melhor que nós viemos dessa essência divina. E por que nós ainda não nos aproximamos tanto da essência divina que faz parte da gente? Por que nós não estamos tão próximos ao Criador, né? No sentido de evolução, que eu quero dizer, tá? No sentido de pouco a pouco nós vamos então caminhando, cada passo, cada trajetória é individual, a gente sabe, mas a gente vai aí passando pelas encarnações, pelas experiências, com a finalidade de nos tornarmos melhores, de nos aproximarmos, de entender essas leis que nos regem, né? Como o Miramês colocou aqui, para que Jesus nos ajude a compreender mais certas leis, né? Certas leis que nos assistem e nos comandam. Então, a partir desse esforço, dessa caminhada nossa pessoal, individual, e eu acho muito interessante quando o Miramês também utiliza a palavra individual, quando ele vai usar o exemplo do pão, né? Da massa, saiu então as individualidades, e assim somos nós, né? Perante a criação de Deus. Nós viemos dessa matéria quintessenciada e em algum momento nós fomos individualizados para que a gente possa então vivenciar e caminhar aí por toda a eternidade da maneira como nós escolhermos caminhar, né? Estando perto de Deus, estando perto da espiritualidade, estando nesse processo, um mais perto, outro mais longe, enfim. Cada um vai ter a sua caminhada aí. E é muito interessante a gente saber que o sentido da vida é esse, né? Essa evolução, esse progresso. Não é estacionar, né? Não é ficar aqui parado. É a gente intentar, né? Vocês lembram lá, né? Intentar andar de passo a passo, como o Miramês disse na questão 81. Então é para a gente pensar, para a gente analisar o quanto é importante esse movimento. Nós saímos das mãos do Criador e a gente continua então esse movimento que Ele nos permite realizar, né? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre a questão 82? Alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Lembrando que fica a dica para vocês aqui lerem. Edu, eu não vou poder ler todos os comentários da live de hoje, mas leia então a da questão 82, tá bom? Que está lá no site.
para quem não tiver o livro, né? Vamos avançar então para a questão 83, pessoal, para a gente não atrasar muito. A questão 83 diz o seguinte. Olha só o que Kardec pergunta então. Os espíritos têm um fim? Os espíritos têm um fim? E aí ele vai explicar por que ele está perguntando isso, né? E aí ele fala: compreende-se que o princípio que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um término e se, num certo tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina, retornando à massa, né? Olha a massa do pão. O pão, em algum momento, ele retorna a ser massa, pessoal? Ó. O que perguntamos é se sua individualidade tem um término e se, num certo tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina, retornando à massa, como ocorre com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo possa não terminar. E aí olha a resposta que Kardec recebe então. Há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada. E esta não é uma razão para rejeitá-las. Então eu não entendo, então eu não vou entender mesmo, e aí então... A gente não pode ser assim, né, pessoal? Então, se a gente não está compreendendo uma coisa, calma. Né? Então, não é razão para a gente rejeitar aquilo, né? A criança não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante tudo que compreende o sábio. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Pessoal, então, o pãozinho lá, ele pode voltar a ser massa de trigo? Ele pode voltar para aquela massa anterior? Não. Então, nós não temos fim. Nós não vamos acabar nunca. Olha só que interessante a gente saber disso, né? Então, por mais que o nosso corpo aqui entre em colapso, né, a gente seja acometido por alguma enfermidade, nós continuaremos existindo. Nosso espírito permanecerá. E ele passará por outras oportunidades, por outras reencarnações, de acordo com a permissão de Deus, né? Então, não tem fim. A existência dos espíritos não tem fim. E aí eu me lembrei, né, que nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, né, onde as campanhas são intensificadas, elas acontecem o ano todo, mas no mês de setembro elas são intensificadas para relembrar então a importância, né, da gente entender que a vida não acaba. A vida, o espírito, ele não deixa de existir, ele não tem fim. E as dores que nós passamos aqui, elas continuarão conosco após o desencarne. Então, quem opta pelo suicídio, independentemente do motivo, tá, pessoal? Eu não quero aqui julgar o motivo, mas quem opta pelo suicídio, de uma forma muito dura, muito difícil, vai perceber que a nossa existência enquanto espírito, ela não acaba, ela não tem fim. E aí esse espírito, esse irmão, vai ter que se deparar com isso na vida espiritual. E as formas são muito dolorosas, a gente sabe, né? Então, vamos passar para a análise que Miramês faz sobre essa questão? Eu aproveitei para fazer esse adendo aí, né? Mas é interessante a gente pensar. A Margarete colocou aqui só o corpo físico que acaba. E aí aqui mais uma prova, né? O espírito, a existência dos espíritos não tem fim. Vamos passar para a questão 83 então, pessoal. Lá na página 240, Filosofia Espírita, volume 2, capítulo 32, vai dizer o seguinte. Ele se chama Os Espíritos Têm Fim? É uma pergunta. Olha só o que Miramês então vai começar dizendo. Ele faz uma consideração aqui logo no início. Inicialmente, reafirmamos que o espírito encarnado sofre grandes limitações no que concerne a capacidade de maior entendimento, principalmente sobre a vida espiritual.
também nós sofremos, como espírito fora da carne, incapacidade de responder a determinadas perguntas feitas pelos homens. Nem tudo nos é dado a saber. O conhecimento sempre acompanha o crescimento espiritual e é uma lei de equilíbrio em favor das próprias criaturas. E aí ele vai seguindo aqui. A pergunta se os espíritos têm fim certamente foi feita inspirada na razão. Né? Então, pela lógica, pela razão, se uma coisa começa, ela termina. Então, se o espírito é criado, ele começa lá, ele tem um fim, chega um momento que ele deixa de existir. Então, é isso que ele está ponderando aqui. Né? Devemos dizer que as leis no plano maior da vida nem sempre têm relação com as que existem na Terra, olha só, e que são conhecidas pelos homens. O que se entende como fim sofre diferenciação no seio daquele, maiúsculo aqui, no caso Deus, né, que tudo gerou. O espírito que respondeu a Allan Kardec sobre o assunto limitou-se a dizer: dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. E acrescentou: é tudo o que podemos por agora dizer. É certo que, em geral, os homens têm ansiedade pela vida. Se ela terminasse no túmulo, e com isso o espírito tivesse fim, seria fator de desestímulo para todos os homens da Terra e dos outros planetas habitados, para os quais a evolução e o progresso não existiriam. Mas a bondade de Deus é tamanha que ele nos fez à sua semelhança, palavra divina que ilumina, consola e se transforma em felicidade a todas as criaturas. Se somos semelhantes ao Criador, somos eternos, e o tempo para nós, como espíritos, servir-nos-á para a renovação interior, quantos mais velhos, mais novos. Então olha como ele vai, né, pessoal, apontando aqui pra gente, ele vai considerando então essa incapacidade, essa limitação que nós temos com relação à vida espiritual, né, ao entendimento da vida espiritual, e eles, enquanto espíritos, com relação às respostas, né, a incapacidade de responder a determinadas perguntas feitas pelos homens, né? Nem tudo nos é dado a saber. Então, ele fecha aqui dizendo que o conhecimento, então, ele sempre acompanha o crescimento espiritual daquele espírito, daquela criatura, né? Um ponto que eu queria frisar com vocês aqui, pessoal, voltando um pouquinho, né? Quando ele fala aqui, né, se a vida terminasse, se a vida terminasse no túmulo e com isso o espírito tivesse fim, seria fator de desestímulo para todos os homens da Terra e dos outros planetas habitados, para os quais a evolução e o progresso não existiriam. Pessoal, esse ponto aqui eu achei muito interessante porque faz a gente compreender, por uma via mais lógica, sobre essa resposta, né, de que a existência dos espíritos não tem fim, que foi dado na resposta da questão 83. Então, se a gente pensar, né, que a vida terminaria, então o espírito teria um fim após a morte física, seria um fator de desestímulo para todos os homens. Pessoal, então qual seria a lógica, então, da gente se esforçar, da gente melhorar, da gente se burilar, da gente seguir o evangelho, da gente buscar os ensinamentos do mestre, se a hora que a vida orgânica acabasse, nós deixássemos de existir? Se a gente não tivesse a condição de ir acumulando essa bagagem espiritual que nós vamos acumulando ao longo de muitas e muitas e muitas encarnações. Uma encarnação seria suficiente? Vamos pensar pela lógica. Tá, pessoal? Lógica agora, né? Eu me lembrei agora de uma
de um pensamento que o Chico falava muito com relação aos nossos débitos, né? Deus é tão misericordioso, o Chico falava isso, que Deus é tão misericordioso que Ele nos permite quitar os nossos débitos à prestação. Quer dizer, a gente vem, né, com uma programação, quita um pouquinho do que a gente estava devendo, às vezes a gente faz mais débito, né? Geralmente a gente faz mais, mas a gente quita um pouquinho e aí a gente retorna. Depois a gente vem de novo, quita mais um pouquinho, porque nós não teríamos condições, pessoal, de em uma única vida, de uma única existência, a gente quitar tudo, resolver tudo. Eu vou aprender tudo, vou quitar tudo e resolver tudo em uma existência só, em uma vida. Por isso que eu acredito, de uma forma muito lógica, que a reencarnação faz sentido nesse ponto. Não precisa nem da gente estudar, não. Não precisa nem da gente... Se a gente pensar pela lógica, a gente já aceitaria a reencarnação de uma forma mais verdadeira, mais orgânica. A gente não precisaria que uma outra pessoa, que alguém contasse pra gente, que alguém falasse, a gente já sentiria isso de uma forma lógica. Agora, claro que estudando a doutrina, a codificação, os livros, as mensagens, a gente vai então aprofundando a necessidade que nós temos ainda da reencarnação, porque que ela é concedida, qual é a finalidade, quais são os tipos de reencarnação, né, os tipos de planejamento que nós viemos vivenciar na matéria, enfim. Então é um assunto assim abrangente, mas com relação a esse ponto em específico que Miramês disse sobre que se a vida terminasse, né, seria muito desestimulante. Então qual que é o estímulo que eu teria então de fazer o bem, de ajudar o outro, se tudo acabasse, né? Se o nosso espírito não continuasse a sua trajetória, se o espírito não tivesse condições de ir angariando para si as virtudes que Jesus nos ensinou. Nós somos filhos, às vezes, muito rebeldes, pessoal. A gente não aprende de primeira. Às vezes a gente precisa de muitas vidas para a gente aprender uma virtude. Então, seria ilógico, seria muito desestimulante a gente saber que a gente teria só uma oportunidade, né? Então, claro que a gente, sabendo da eternidade do nosso espírito, a gente não vai também deixar tudo para amanhã, tudo para depois, né? Eu acho que nessa vida aqui, eu acho que não vou conseguir, não. Essa vida aqui, não, eu acho que eu vou deixar para a próxima. Às vezes na próxima nós vamos estar numa situação muito, muito difícil. E aí vai ser mais difícil a gente resolver essa pendência. Então vamos pensar, às vezes, na lógica, e aí a gente vai aliar então com o estudo da codificação. Eu acho que a codificação espírita é uma coisa tão bonita, uma coisa tão autêntica, tão iluminada, que quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente busca aquilo ali com muita seriedade, com muita verdade, a gente sente que tem algo ali que realmente fala pra gente, né? Que realmente vai naquele ponto ali que a gente precisa. E isso vai despertando também, né, claro, a nossa intuição, né? Isso vai aclarando muito a nossa percepção das coisas, da vida, das pessoas, das situações, das fases da vida que a gente vive, né? E ter sempre noção de que a vida vai seguir, nós somos eternos. Então, a morte orgânica, ela não vai nos destruir, nós não vamos deixar de existir. Nós fomos criados e assim nós seguiremos co-criadores na criação divina, né? Como o Miramês diz pra gente lá no comecinho da live. Pessoal, deixa eu dar uma olhada nos comentários. Já tá na hora da nossa prece. Eu vou ler rapidinho aqui o último parágrafo e aí eu vou ler os comentários pra gente fazer a prece, tá? Olha só. No último parágrafo aqui, Miramês diz o seguinte: no mundo espiritual, estudamos e pesquisamos os mistérios de Deus, que são muitos. Lembrando, né? A nossa amiga Joyce aí comentou na primeira parte que
os espíritos estudam o evangelho, estudam também, né, no plano espiritual. Descem ao nosso plano grandes almas para nos ensinar algo mais sobre o amor, a ciência e a própria filosofia. E devemos dizer que há assuntos para os quais nos falta ainda o entendimento. Usamos a oração para compreender, na gradação das leis, o que nos é dado a conhecer, pelas faculdades mediúnicas dos mesmos. Devemos repetir para o bem geral, para o bem-estar geral, que somos eternos na eternidade de Deus, mesmo com todas as transformações sofridas. Olha que interessante, né? Então, somos eternos na eternidade de Deus. Então, pessoal, isso para nós tem que vir como um estímulo, né? Nossa, então, quando a gente estiver estudando lá na questão 100, que eu acredito que vai ser no começo do ano que vem, pelo meu cálculo aqui, a gente vai estudar a escala espírita, e aí a gente vai entender um pouquinho como que funciona essa evolução do espírito e quanto chão ainda nós temos pela frente. Por isso, então, claro, faz sentido a existência do espírito ser eterna. Então, nós vamos aí, passo a passo, tentando o progresso e a evolução de todos nós, né? Eu vou ler rapidinho os comentários para a gente poder passar para a nossa prece. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tem um comentário da Andréia. Isso. A Andréia comentou que seria quanto mais a gente aprende e evolui, mais a gente reencarna? Será que depois de tantas outras reencarnações nascermos evoluídos? Vai depender, Andréia, do objetivo da reencarnação. A gente pode ir muito bem, por exemplo, vamos imaginar um exemplo aqui. Eu reencarnei várias vezes, o espírito reencarnou várias vezes no planeta Terra, e aí ele quitou seus débitos, ele passou pelas provas, ele espiou tudo que ele precisava, então ele está ali zerado, né? Ele resolveu as pendências que ele tinha, e aí ele pode reencarnar em uma oportunidade, tá, pessoal? Isso é um exemplo, é uma possibilidade. Só que ele resolveu as suas pendências. Só que ele está ligado a um grupo de familiares, de amigos, né, de espíritos amigos. Tem aquele familiar, por exemplo, que está para trás, que está atrás ainda, que precisa. Esse espírito que já quitou as suas dívidas, já expiou o que ele precisava, ele pode solicitar uma reencarnação para auxiliar aquele familiar que ainda precisa, né, viver ali, passar pelas provas, ou então resolver alguma situação que ficou pendente. E ele pode então solicitar vir para poder auxiliar esse familiar ou esse amigo, enfim, aquele que tem uma ligação, né, já com esse espírito. Então, não necessariamente, você fez duas perguntas, né? Quanto mais a gente aprende e evolui, mais a gente reencarna? Não necessariamente. Tá? Agora a gente tem que olhar um ponto importante. A Terra é um planeta de provas e expiações. Nós aqui estamos porque nós ainda temos necessidades de passar pelas provas e pelas expiações. Nos mundos felizes, nos mundos mais avançados, já não existe essa necessidade, né? Então pode-se entender que talvez o espírito fique mais tempo lá. E ele não precisa ficar indo e voltando para ele poder progredir, entendeu? E aí, na segunda pergunta, será que depois de tantas reencarnações nascemos evoluídos? E aí a gente pode também, pessoal, tem um exemplo das reencarnações missionárias. Então, aquele espírito que talvez ele não tenha nenhum débito, mas ele vem em missão, ele vem para trazer um avanço tecnológico, um avanço científico para a humanidade. E aí ele vem, né, ele já é evoluído, né? Vamos utilizar esse termo evoluído, mas no sentido de que ele está um passo à frente nosso, tá?
E aí ele vem para poder então nos auxiliar. Ele pode ter essa autorização também e vivenciar essa experiência. A Cláudia colocou para nós: sem esse estímulo ficaria tudo sem sentido, né? Com certeza. A gente não teria estímulo, né, pessoal? A gente Agora, por outro lado, muitas pessoas, muitos espíritos se autodestroem porque não possuem essa perspectiva do futuro. Então, para quem não tem nenhuma ou nunca pensou sobre esse assunto, ou nunca achou que... Muitos se surpreendem quando desencarnam, né? Nossa, mas eu nunca imaginei, nunca pensei, nunca ninguém me falou, né? Alguns espíritos relatam isso. Então, é importante a gente lembrar que tem o quanto nos faz bem, pessoal, a gente entender que a existência do espírito é eterna. Vai nos dar outra perspectiva. Se a gente achar que tudo acaba aqui, que tudo resolve aqui, que tudo vai ser aqui, e olho por olho, dente por dente, tudo tem que ser... Aí acabou mina todas as nossas chances de progresso e de evolução. Quem não vislumbra, quem não pensa, quem não acha que existe, tem uma maior dificuldade, e aí vive tudo muito intensamente, e aí gera consequências muitas vezes muito graves, muito sérias para o espírito resolver em outro momento, né? A Andréia comentou aqui: Edu, eu já li sobre, mas ainda tenho dúvidas. Será que temos opção realmente querer ou não reencarnar novamente? Será que poderíamos ter a opção de não querer mais voltar à Terra e voltar a ser humano? Andréia, assim, eu vou comentar rapidamente. Nós estamos submetidos à lei de progresso, à lei de evolução, né? Então, quando a gente está no plano espiritual, a gente pode até relutar. Eu não quero ir, não, se eu sofri demais, não, eu não quero. Mas vai chegar um ponto que nós vamos entender, ou então algo vai ali despertar em nós a consciência de que nós precisamos evoluir. Todos nós. Nenhum espírito pode, né, ou quer ficar estagnado. A gente quer melhorar lá no nosso íntimo. E aí tem essa possibilidade, né? E aí a gente estuda, a gente olha os pontos que a gente precisa então melhorar, a gente precisa crescer, os valores que a gente ainda não conseguiu vivenciar, e aí a gente se propõe a uma nova reencarnação. Tem casos onde eu vou indicar aqui para você e para vocês que estão acompanhando o livro que nós já estudamos aqui na live, o livro inteiro, inclusive, para quem está chegando agora, né? O livro Temas da Vida e da Morte, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo. André, eu acho que se você ler esse livro, muitas respostas vão vir para você sobre esses pontos aí que você está com dúvida. Lá fala sobre planejamento reencarnatório, fala sobre os tipos de reencarnação, enfim, aborda vários temas nesse sentido que é muito interessante. Nós já estudamos esse livro aqui na live e é um livro que vale a pena. Ele não é muito grande, ele é um livro pequeno, mas tem muitos capítulos curtos e vale a pena estudar esse livro, você vai gostar bastante. Eu acho que vai te ajudar a tirar essas dúvidas aí. A gente pode não querer reencarnar, mas em algum momento a gente vai entender que é necessário, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, né? Então, mas cada espírito vai ter o seu tempo, vai ter o seu momento. Tem uns que querem reencarnar e ainda não tiveram autorização, tem uns que já têm autorização, mas estão receosos. Enfim, né? Há vários quadros aí pra gente poder analisar. No livro do Manuel Filomeno ajuda a compreender esse ponto. A Betânia colocou para nós aqui: desestimulante e incompatível com o amor de Deus, né? Que a gente comentou aqui mais cedo. A Dina comentou: nossa caminhada para o aprimoramento é interminável, por isso a necessidade de estudo dessa doutrina maravilhosa
e esclarecedora. Um abraço fraterno. Olha que legal a Dina levantando a importância do estudo, né, para o nosso aprimoramento. Pessoal, com certeza, o estudo que a gente está fazendo hoje, a prática mediúnica que a gente está realizando, né, para o bem, para a caridade, ela está registrada no nosso espírito. Talvez em uma próxima encarnação, se a gente não for espírita, a gente vai vivenciar muito dos valores, né, da visão espírita que nós estamos construindo. Então olha a importância, né, da imortalidade, né, da existência que não tem fim. Porque tudo isso de bom, isso vai ficando e a gente vai construindo o nosso ser, né? Ruth, Edu, sou muito grata pelo estudo, obrigado, Deus abençoe, que bom. Pessoal, passou um pouquinho do horário hoje, mas eu acho que o estudo foi muito proveitoso, foi muito bacana. Na semana que vem nós vamos fazer uma análise de uma mensagem do nosso querido Divaldo. Eu esqueci o nome da mensagem agora. O livro está até ali, está ali na estante. E aí a gente vai retornar então ao Livro dos Espíritos em outubro, tá bom? E aí, nesse meio tempo, se vocês quiserem ler as questões lá no site, aproveitem esse tempinho. Nós temos aí 2 semanas, 3 semanas, né? 3 semanas? Não, 2 semanas para a gente retornar ao Livro dos Espíritos. Então, quem quiser ler, para reforçar o que a gente conversou hoje, a Nana comentou aqui: quanto mais buscamos, mais obteremos respostas. A espiritualidade nunca nos deixa sem resposta, é verdade. Quanto mais a gente busca, mais vem, mais vai vindo, né? Então, é verdade. Esse movimento aí é aquele movimento do intento, né? Que Miramês diz para nós. O intento para a gente vivenciar passo a passo, rumo ao progresso. Mas o intento ele não pode ficar só aqui, né? O intento ele tem que fazer a gente levantar e buscar fazer a nossa parte, claro. Pessoal, muito obrigado pela presença. Beraldo Bianca, obrigado, Edu, Deus te abençoe, boa noite a todos, Jesus à frente sempre, né? Que assim seja. Nós vamos nos preparar para a nossa live, lembrando, quem ainda não se inscreveu no sorteio do livro, o livro Vidas Vazias, da Joana de Ângeles pelo Divaldo, se inscrevam. Sábado nós teremos uma mensagem nova no Páginas de Luz no Telegram. E terça-feira a gente está de volta aqui para mais uma live, para mais um momento de estudos, de reflexões. Semana que vem já vai ser a nossa terça-feira de número 130. O nome da mensagem que nós vamos estudar semana que vem, pessoal, ela se chama Educação Mediúnica. Ela está no livro Terapêutica de Emergência, que é pelo nosso querido Divaldo, e o espírito é o Batuíra, tá bom? Educação Mediúnica, para quem quiser ler antes, fiquem à vontade, tá bom? Pessoal, vamos nos preparar para a nossa prece. Obrigado a todos vocês que estão mandando mensagens aí, a Cris, a Cláudia, a Margarete, Nana, Cristina também, Ruth Moura, todo mundo que está mandando mensagem aí. Vamos nos preparar para a nossa prece então? Vamos fechar os nossos olhos. Normalizando a nossa respiração. Sentindo todo o equilíbrio que está disponível neste ambiente, nesse instante. Nesse instante, meus irmãos, a imagem que vem à nossa cabeça, vem aos nossos pensamentos,
É a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo. Esse mestre amigo, amorável, que caminha conosco nas áridas paisagens terrenas, nos mostrando o futuro, nos mostrando os horizontes da vida, nos fazendo avançar dia a dia sobre as dificuldades, sobre os dilemas, sobre os nossos desequilíbrios, os nossos erros, sempre confiantes no amanhã, sempre confiantes na retificação, no progresso, na evolução de nós mesmos. Jesus olha para nós com muita confiança de que vamos aproveitar essa experiência da reencarnação de uma forma positiva, de uma forma enobrecedora aos nossos espíritos, de forma a dar mais um passo rumo à evolução, ao progresso, rumo a Deus, nosso Pai. Quanto mais caminhamos, confiantes no Teu amor, na Tua presença e no Teu amparo, mais Ele se aproxima de nós, nos dando forças, inspirando os melhores pensamentos e ações, fazendo chegar até nós aquela intuição no momento certo, que tanto nos amparará nas resoluções do nosso dia a dia. A Ti, Mestre, entregamos a nossa confiança, a nossa paz, para que junto caminhem conosco. Não vos pedimos para nos tirar as provas, as expiações, os acontecimentos que viemos viver na terra, mas te pedimos, Mestre, ombros mais fortes, mais esperança, mais fé, mais e mais da Tua presença entre nós, pois assim vamos vencer cada situação, cada obstáculo, cada dor. Nesse instante, Mestre, pedimos para que este banquete de luz que estamos visualizando nesse instante chegue a todos os irmãos que estão acompanhando a live, aos que vão acompanhar em outro horário. Que seus lares, nesse instante, se encham de luz, a Tua luz poderosa de cura, de equilíbrio, de restauração. A luz do amor e da caridade. Esses valores tão importantes, essas virtudes tão importantes que viestes nos ensinar, que elas possam vibrar nos nossos corações e direcionar as nossas vidas. Pedimos ainda pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por todos que estão passando pela enfermidade do Covid, por todas as outras enfermidades que assolam a humanidade nesse instante. Que a Tua energia curadora e infinita alcance a todos os irmãos,
restaurando a sua saúde física e espiritual, mostrando-lhes a presença do Pai, que vela por todos nós, seus filhos, nos momentos mais adversos. Que possamos, Mestre de amor, estar contigo, caminhando na tua seara, através do estudo, através da busca incessante por estar próximo de ti, da espiritualidade amiga, dos bons espíritos que nos acompanham. Que essa busca, Mestre, nos faça, nos inspire a ser melhores. Que essa busca nos coloque sempre à disposição para servir, para amparar, para acolher, para viver o teu Evangelho. Por isso, fique conosco esta noite, durante essa semana, durante todos os instantes das nossas vidas. Seguimos confiantes na tua luz infinita e no teu amor que vibra em cada um de nós. Vamos nesse instante, meus irmãos, realizar a prece que o Senhor nos ensinou, direcionada para aquela questão difícil, para aquele familiar, aquele amigo que está passando por alguma enfermidade. Vamos canalizar o pensamento para aqueles que queremos ajudar, que será o endereço onde a espiritualidade, em nome de Jesus, irá estar presente para o devido auxílio. Vamos todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado pela presença, pela participação. Até semana que vem, com muita luz. Que vocês tenham uma boa semana. Que a gente possa sempre estar unidos em pensamento e também através do estudo. Um abraço especial para todos que ficaram aí até o final. E semana que vem teremos mais. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Jesus. Que Ele nos ampare hoje e sempre. Ruth, Cláudia, Cris, obrigado para todos vocês. Lúcia, querida, minha amiga, saudades, boa noite especial. Beijo para vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.